Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre ser um seguidor de Jesus. Com base no livro de Marcos, no capítulo 8, verso 27 a 30. Nas redes sociais nós temos o termo seguidor, aquela pessoa que acompanha as postagens dos outros e comenta. Mas será que esta definição de seguidor se aplicaria a Jesus se ele vivesse nessa época? Se você seguisse o Instagram de Jesus e ele seguisse o seu, o que você curtiria das postagens dele e acompanharia e também postaria, até compartilharia com outros? Será que seria fácil ser um seguidor de Jesus segundo os padrões que ele representa? Será que bastaria apenas um clique no perfil de Jesus para virar seguidor dele? Porque muita gente pensa assim, a sua vida representa exatamente isso. Eles seguem a Jesus por pura hipocrisia, mas suas vidas não representam o que é ser um discípulo do Mestre. Para ser um seguidor de Jesus, você precisa cumprir 3 passos de compreensão e algumas decisões no caminho. A compreensão sobre quem é Jesus se completa, e Jesus questiona a percepção da multidão, e Pedro revela a sua fé, confirmando o entendimento dos discípulos acerca de quem é Jesus. No caminho para outros povoados, Jesus questiona aos discípulos a percepção do povo a respeito dele. Os discípulos relatam 3 formas de compreensão: João Batista, Elias e profetas. João Batista, os que olhavam a influência social de Jesus. Elias, os que tinham uma percepção mais apurada das Escrituras e percebiam que Jesus não era como João Batista, mas era maior que João, provavelmente seria Elias. Profetizando ainda, não poderia ser o Messias. Talvez por discordarem de certos ensinos e posições de Cristo, como no caso do mestre da lei, que cita a expectativa do mestre da lei sobre Elias. Profeta, pessoas que viam milagre, mas não sabiam sobre João profundamente, nem ligavam para as Escrituras, mas tinham um conhecimento popular de que Jesus era especial e que poderia se encaixar em um mito popular dos profetas. Aquela ideia de que tudo que é sobrenatural deve ser de Deus. Jesus questiona a percepção deles e Pedro responde, corretamente, ser ele o Cristo. Pedro compreendeu que Jesus era o Cristo, que significa ungido de Deus, o que recebeu de Deus a missão de realizar tudo o que lhe foi designado para a redenção de Israel. Ele, de fato, entendeu a autoridade de quem era Jesus. Jesus pede que eles não relatem esta percepção a outros. Temos aqui 2 formas de compreensão de quem é Jesus: as do povo e as dos discípulos. Os discípulos estavam sendo preparados por Cristo e por desejarem se relacionar com Jesus, eles estavam se revelando a Ele em toda a sua plenitude, para que Ele tivesse em si a grande resposta à pergunta. Você já sabe de fato quem é Jesus, meu irmão? Quem é Ele para você? Você sustenta a percepção do povo acerca de quem é Jesus?
Depois que desenvolvemos a percepção de quem era Jesus, aí estamos preparados para entender a importância da missão de Cristo neste mundo, que Ele veio para fazer a sua missão. Jesus passa a ensinar sobre sua morte e ressurreição para preparar os discípulos para compreender a grande missão de Jesus. O que Jesus veio fazer? Jesus muda o conteúdo do seu ensino e passa a falar do seu martírio, morte e ressurreição claramente. Pedro chama Jesus à parte e repreende. Pedro, assim, tinha uma percepção humana da vitória de Cristo como um tipo de líder político religioso. Isso não passava de uma incapacidade de pensar em Cristo de maneira transcendente a este mundo. Pedro é repreendido diante dos discípulos e acusado de seguir pensamentos humanos de Satanás. Pedro, mesmo bem intencionado, estava sendo usado pelo diabo para afetar de alguma maneira o ensino de Cristo sobre a percepção eterna da sua missão. O grande teste de discipulado de Jesus, os sinais na vida de um discípulo. Quais são as ações de um discípulo? Jesus ensina sobre as ações de um discípulo de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz para segui-lo. Primeiro, negar-se a si mesmo, seus valores, suas vontades, seus projetos, deixando tudo nas mãos de Cristo. Deixar de valorizar a sua vida, tudo aquilo que representa o que ficará aqui em relação ao objetivo de seguir a Jesus. Segundo, tomar a sua cruz, assumir que a morte é uma realidade e que o cristão é entregue à morte de sua carne e precisa assumir seu sacrifício constante no altar do Senhor para vencer o pecado e a maldade. Terceiro, seguir a Jesus. Ouvir as suas palavras, obedecer com desejo de glorificar a Deus. Quais são as motivações de um discípulo? Jesus mostra as motivações conflitantes entre salvar a vida, obter a vida eterna e o preço do Evangelho. O mundo atual, que sofreu os efeitos da queda, possui valores contrários ao reino de Deus e está fadado à destruição em seu pecado. Cristo é a salvação das almas que são redimidas e que precisam entender esta realidade do mundo caído e assim inverter os padrões em seus corações. Desejar salvar vidas aqui é o mesmo que assumir a salvação e apenas para este mundo desejar salvar a vida aqui. É o mesmo que assumir a salvação. É apenas para este mundo que a vida só existe aqui. É querer salvar a sua reputação aqui, sacrificando o eterno. Querer salvar tudo aqui mesmo, sacrificando a eternidade. Para isso, no fim, perderá a vida eterna. Perder a vida aqui por causa de Cristo e do Evangelho. Que os valores de Cristo e do Evangelho são superiores a deste mundo. Abrir mão de tudo que este mundo tem como importante, se for necessário, para obter a vida eterna e honrar a Deus em Cristo. Isto deveria ser feito pelo discípulo. Entender que perder este mundo é sinal de vitória. Sobre ele ganhar este mundo é sinal de derrota eterna. O conflito de valor entre o mundo do agora e do porvir.
Jesus mostra o que é eterno não possui preço terreno. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa entender isso. Ou você não será de fato um seguidor de Cristo. Precisamos confrontar nossos corações e entender quais os valores temos colocado em evidência em nossas vidas. A fama e os prazeres desse mundo, ou a grandiosidade e o prazer da eternidade com Cristo. Os discípulos entendem isso, e você? Jesus mostra para o seu núcleo mais íntimo de discípulo que ele representa. Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, para provar através de uma transcendência que ele é o cumprimento da lei e dos profetas, e que sua morte é a testificação de toda a obra da redenção de Deus. Eles aqui são levados a compreender o que Jesus representa. A santidade de Cristo se revela diante da lei dos profetas, simbolizados nas pessoas de Moisés e Elias, respectivamente. Pedro reage desnorteado de medo, propondo fazer uma tenda para eles dormirem ali. O Pai se pronuncia sobre aquele ser o Cristo a ser ouvido. E desceu uma voz que o encobriu, a sua sombra saiu da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvis. Marcos capítulo 9 e verso 7. Tudo volta repentinamente ao normal. Jesus ordena que ele não conte nada sobre aquilo até a ressurreição. Eles apenas discutem entre si o que seria a ressurreição de Cristo. Jesus está cumprindo a linha profetizada corretamente. Eles questionam por que os mestres da lei entendem que Elias deveria vir. E Jesus confirma que ele veio no comportamento de João Batista, foi desprezado e morto. Assim como Cristo será e cumprirá o que está escrito. Você já entendeu quem é Jesus? Você entende o que Jesus veio fazer aqui na verdade? O tamanho da obra que aconteceu na cruz? Você já confrontou o seu coração para compreender a quem você tem seguido? Se é a Jesus, os valores da eternidade, abrindo mão deste mundo, tudo o que nele representa? Ou você tem deixado de seguir a Jesus para seguir este mundo e seu coração enganoso? Você entende o tamanho do plano eterno que foi realizado em Jesus através das gerações de profetas, escrito na lei, que se cumpriram o preço alto que foi pago para te comprar para o reino vindouro? Estas verdades acima deve ser confrontado a te fazer refletir se você realmente tem sido preparado para ser um seguidor de Jesus, um salvo que é sal e luz desse mundo, ou apenas mais um do povo que sabe que Jesus era alguém, talvez João Batista, Elias ou algum dos profetas, mas não percebeu que ele é o Cristo, o Rei do grande reino, que um dia estará completamente estabelecido, e que você poderá ser orgulho ou vergonha de Cristo, mas isso depende do quanto você tem permitido que Jesus faça a obra em você. Jesus veio a cumprir exatamente tudo o plano do Pai, profetizado por gerações, e realizou as obras da lei, mostrando que é santo, para então morrer por você
e vencer a morte na ressurreição, para te dar poder de vencer o pecado. E você tem acreditado neste poder? E clamado ao Senhor para fazer esta obra em você? Pois Ele tem poder para isso. Mas precisa que você creia neste poder. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Seja um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.